Uma pessoa foi orar por mim e falou assim, ó, Deus tá te chamando pra você restituir sonhos. Pra você lembrar de coisas que ele já falou que vai acontecer, pra você lembrar coisas que você quer que aconteça. Se você nunca ouviu uma palavra de Deus, abra a Bíblia, porque ali você tem a palavra dele. Acredito que Deus fala, né, de formas diferentes com cada um, mas comigo ele realmente usa, né, muito boa parte assim das pessoas. Seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre, esse canal de histórias reais, histórias de pessoas que foram transformadas e hoje estão aqui contando o seu testemunho para a edificação da sua fé. Desde já eu te peço, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e que hoje eu tenho o prazer de receber Rodrigo Sansão. E aí, meu amigo, como é que você tá? Grande Emerson Neri, bom demais estar aqui com você, agora em terras cariocas. É isso aí, meu amigo. Niterói, muito bom. Obrigado aí pelo convite. Vai ser muito bom de ter todo esse tempo com você e com certeza com quem está nos assistindo. Aí. Ô, Rodrigo, como eu disse, né, esse canal é um canal de histórias reais, né, canal de testemunhos e através desse conteúdo a gente crê que muitas vidas são transformadas. E, meu amigo, eu fiquei sabendo que você tem um testemunho muito forte em relação ao luto, né? Com certeza, cara. Eu tive uma experiência, né, com minha avó, mãe da minha mãe, que realmente, assim, Deus, ele falou comigo, né, que isso ia acontecer. Eu já tinha marcado uma viagem para Salvador e essa viagem, né, já estava marcada. Eu moro em São Paulo e Salvador é minha cidade natal, onde eu nasci. Só que ela tava tudo bem no dia que eu marquei a viagem para lá. Não foi para me despedir dela. Eu marquei simplesmente porque eu queria ir para lá. E pouco tempo até antes liguei, ela tava bem, assim, na expectativa de me ver, eu também de ver ela, né? Porque a gente sempre teve uma ligação muito forte mesmo. E simplesmente eu fui. Quando eu cheguei lá, eu pousei, né? E não sabia, mas quando eu liguei para meus pais quando eu tava no aeroporto, falaram, olha, sua avó tá de Covid. E ninguém tinha me falado isso antes, né? Talvez para não estragar e tudo mais a viagem. E aí falou, pô, sua avó tá de Covid. E até na época o amigo meu que foi me apresentar, né? Foi me buscar, aliás, no aeroporto, ele ia almoçar lá em casa. Eu falei, cara, não vai dar mais pra você almoçar porque minha avó tá doente, tá de Covid, e aí realmente é ruim pra você, né? E aí eu fiquei, caramba, e agora? Só que o que é o mais coisa é que eu tava no avião e eu vim no avião chorando. E eu não sabia por quê. Mas eu sentia que era uma despedida, talvez assim, a última vez que eu veria ela. Mas não que ela ia morrer, porque eu não sabia que ela tava doente. Mas eu imaginei que seria realmente um último momento que eu teria, né? Porque, enfim, nem sempre, né? Eu não vou com tanta frequência lá. E aí eu no voo chorando, aí eu chego em casa, né? E aí vejo ela deitada na cama e ela sem conseguir falar. Falava muito embolado. E eu olhei assim e falei, o que tá acontecendo? Aí no momento estava minha tia, irmã de minha mãe e minha mãe. E falaram, não, sua avó vai ficar bem, fique tranquilo, né? E claro, porque a minha mãe e minha tia queriam, né, me poupar, não queriam que eu tivesse ruim, mas aí eu olhei pra ela assim e falei, hoje provavelmente então vai ser o último dia mesmo. Ela tava ainda viva, né? No caso, tava dormindo até quando eu cheguei. Mas aí acordou e ela não conseguia falar. E eu tentava falar com ela, até cheguei a me ajoelhar na cama e orar, pedir a Deus. Ela fez como se fosse assim, né? Quer dizer, tipo assim, não precisa, eu tô indo, né? E pra mim foi realmente muito ruim esse momento. Aí ela acordou, a gente conversou, ela falou, meu filho, seja muito feliz na sua vida. Foi de fato uma despedida preparada por Deus, né? Preparada por Deus. Falou, seja muito feliz. E começou a declarar palavras na minha vida e, é claro, eu recebi aquilo. Mas foi, assim, o dia mais difícil da minha vida até hoje, cara. Ô, Sansão, muita gente eu percebo que fica preso no luto, né? Não é à toa que, assim, os episódios mais assistidos aqui do canal, eles são do tema casamento e o tema luto, né? Muita gente ela, fica aprisionado no luto. Você consegue descrever hoje qual foi o sentimento, assim, quando ela partiu? Foi um sentimento de perda muito forte, mas ao mesmo tempo foi o dia que eu entendi o amor de Deus, porque o amor de Deus é esse que me permitiu me despedir dela. E aí o aprendizado que fica, que vale pra todo mundo do luto, é que no dia que ela partiu eu senti assim como ela falando, agora é com você.
Ou seja, tudo aquilo que eu te ensinei, tudo aquilo que eu vivi com você, tudo aquilo que a gente viveu como avó e neto, tudo aquilo, todo aquele amor que ela entregou, eu entendi como assim, agora é com você, ou seja, agora o legado é seu, sabe? Agora você que vai ter que fazer, agora assim, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu vivi 90 e tantos anos, eu entreguei amor para as minhas filhas, quer dizer, as filhas delas entregam amor para os filhos, né? Minha mãe, minha tia, enfim, minha outra tia também. Então, eu entendi isso, que agora é com você, sabe? Eu acho que esse é o grande aprendizado do luto, é a forma da gente também vencer isso. Tanto é que eu digo, realmente foi o dia mais triste da minha vida até hoje, né? Mas ao mesmo tempo foi um dia, de certa forma, feliz no sentido de entender do amor de Deus e receber esse aprendizado que foi ela dizendo, né? Agora é com você. E foi, cara, assim, muito, muito difícil. Eu lembro até que eu fui tomar banho, cara, e no banho eu chorava, chorava, chorava. Quando eu voltei do banho, minha tia e minha mãe falaram, ela foi embora. E aí, naquela hora, o cara foi pro quarto e desabei, chorei muito, né? Porque era uma ligação muito forte. Mas, assim, é a vida, né, cara? É o ciclo da vida. A gente precisa aprender a superar, aprender a avançar. E o aprendizado que fica é: a pessoa que foi embora, ela já fez tudo que ela podia fazer. Agora você que fica, é a sua parte. Você falou que nesse dia você entendeu um pouco melhor o que é o amor de Deus. Você vem de uma família cristã? Você era cristão? Como que era a sua religiosidade, assim, podemos colocar nessa forma? Sim. Meus pais, eles são católicos, né? São católicos, mas não são, né, evangélicos. Mas, obviamente, né, dentro da minha casa, eles sempre me ensinaram muito, né? A amar as pessoas, a amar a Deus, a entender que Ele era soberano. E a gente ia, mas nem muito, né? Na igreja, assim. E aí o que aconteceu, cara? Com o tempo, eu fui, né, conhecendo mais a Deus e também me apaixonando mesmo pela palavra, pelo evangelho. Eu comecei trabalhando, né? Eu fazia roteiros para hoje o que é um dos maiores, né, pregadores, maiores influentes aí no nome cristão, que é o Thiago Brunet. Então, eu comecei a conhecer mais a palavra através disso. Então, mesmo em Salvador, ainda antes de morar em São Paulo, eu já trabalhava com isso. Então, eu comecei a conhecer mais, mas ainda não era 100%, né, convertido, que a gente fala. Ainda tinha alguns costumes, né, da vida antiga. E aí eu comecei a fazer isso, né? A escrever, a conhecer mais. Então eu tinha que buscar a história de Pedro para falar sobre andar sobre as águas. Eu tinha que assistir várias pregações do Tiago e a partir dessas pregações eu tinha que escrever um roteiro para uma live. Ou seja, eu tinha que transformar de uma forma que estava para essa outra forma que é a live. Então aí eu comecei a conhecer a palavra. Conhecendo a palavra. E aí depois realmente eu conheci tanto, me mudo para São Paulo. E aí, quando me mudei, realmente eu entreguei minha vida para Jesus. Ali foi em 2021, certo? Eu tinha 20 anos na época. Sou de 2001, não parece, mas eu sou. Então, 2021 foi aí que eu entreguei realmente 100% a minha vida e venho galgando aí uma jornada com Cristo, né? De glória em glória, também de desafios, né? Que fazem parte da história. Nossa, mas foi através do trabalho, cara. Interessante, né? Porque você vê que é um bom testemunho, né? Porque a gente só segue e acredita naquilo que outra pessoa que caminha com a gente tá acreditando. Se você vê, na verdade, o dia a dia, os bastidores, a pessoa como que ela é, né? Então, de uma certa forma, isso acabou tocando você, né? E como que você sente, assim, de mudança na sua vida, de antes de realmente seguir a Cristo e hoje em dia? Direção de Deus. Eu acredito que quando você não segue, né, você não tem um relacionamento com Deus, você acaba querendo fazer as coisas muito de qualquer forma e só a sua vontade, né? Acredito que essa foi uma grande chave de mudança de hoje, realmente falar assim: Deus, eu quero estar onde o Senhor quiser, eu quero viajar para onde o Senhor quer que eu viaje, eu quero estar perto de onde, das pessoas que o Senhor quer que eu esteja, eu quero entrar no negócio que o Senhor quer que eu entre, eu quero subir num palco, eu quero chegar num podcast que o Senhor quer que eu esteja. Então a direção, essa entrega mesmo mudou muito. Porque antes eu vivi muito, cara, querendo ser aprovado pelas pessoas. Vivi muito fazendo aquilo que as pessoas pediam pra eu fazer. Ou então falava, mas você é bom nisso. Aí eu achava que eu tinha que fazer aquilo porque a pessoa tá dizendo. Entendeu? E hoje eu falo assim, cara, Deus é o guia. Deus é quem vai dar a palavra. Deus é quem vai dizer, vai direcionar. Ele que realmente vai trazer qual é o caminho, qual é o próximo passo. Eu acredito que o próximo passo ele sempre nos chama. Então, por exemplo, se você mora em uma casa
e você tem uma filha. Essa casa vai ter, vamos dizer, 2 quartos. Só que se você agora vai ter uma segunda filha ou um segundo filho, você vai ter que ir para uma próxima casa que tenha mais quartos. Ou seja, é o próximo passo te chamando. Então acredito que Deus ele nos chama diversos momentos para que a gente dê um próximo passo, para que a gente consiga expandir, para que a gente consiga avançar. Então é uma coisa também que Deus está trabalhando muito comigo, né? Nessa parte de direção, cara. Porque eu acho que quando a gente vive de qualquer forma, né? A gente acaba chegando em caminhos que não vão nos levar, né, à eternidade. E a gente viver debaixo de uma palavra, viver debaixo daquilo que o Senhor pode fazer é muito diferente. Então e também ser consciente, né, Emerson? Ser consciente, cara. Eu acho que isso é uma coisa que pega muito, principalmente para os jovens, a falta de consciência do que você está fazendo agora e do que isso vai te levar. Então você hoje tá aqui, mas por que você tá aqui? Hoje você tá morando em tal cidade, mas por que você tá nessa cidade? Ou seja, é um convite para se conscientizar e não viver assim um ponto cego. Entendeu? Você acredita que então todas as coisas estão determinadas para um movimento? Deus te movimenta porque ele tem algo a fazer você naquele lugar. Sim, acredito. Acredito que Deus ele nos leva para esse lugar, né? Acredito que a vontade, existe, né, a nossa vontade, vamos dizer assim, a vontade de Deus. E eu acredito que em algum momento elas se cruzam, né? Quando eu realmente aceito ao Senhor e reconheço, né? Em Provérbios fala, reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, né? Ou seja, eu reconheço ao Senhor o meu caminho e ele vai endireitar, ele vai colocar a pessoa certa no meu caminho, ele vai me levar para um lugar, né? Uma viagem, ele vai me levar para onde for. E assim a gente segue. E até um pouco baseado nisso que você está falando, é justamente o que acontece nesse movimento quando você sai de Salvador e vem para São Paulo, né? Você foi impelido por Deus para esse movimento para que algo acontecesse na sua vida. Mas foi fácil esse momento de transição na sua vida? Não foi fácil. Quais foram os desafios que você encontrou? O primeiro desafio é o novo, né? O novo ambiente, o novo lugar, amizades que você acaba perdendo, de certa forma, o contato. Outras, claro, se mantém, mas boa parte amizade. Então eu tive que reconstruir muita coisa. Eu tive que reconstruir os ambientes que eu ia, mas isso me ajudou justamente nesse momento de conversão. Entendeu? Porque talvez se eu continuasse com todas aquelas amizades, todos aqueles ambientes que eu frequentava em Salvador, dificilmente ia ter essa virada de chave. Fora também a expansão de consciência, entendeu? Porque o fato de eu estar em um lugar e mudar para o outro, você começa a visualizar coisas que você não visualizava antes. E a gente só deseja aquilo que a gente conhece. Então, eu só vou querer viver aquilo se realmente eu entendo que aquilo é para mim e que eu tenho vontade de viver. Então, eu preciso antes conhecer. Desafio de... Até mesmo, por exemplo, essa parte desse trabalho eu não fazia isso em Salvador, né? Claro, eu fiz até o final porque eu comecei a servir, eu comecei a plantar nisso e aconteceu, mas meses antes eu nem sabia o que era escrever um roteiro. Então a dificuldade também de você mudar aquilo que você fazia, porque de fato foi teve um chamado, né? Teve assim, vem pra cá, sabe? E se você pudesse deixar uma mensagem para quem hoje está passando por um desafio de uma transição, seja ela profissional ou geográfica, o que você diria para essa pessoa? A linguagem que o problema mais respeita é o abraço. O que eu quero dizer com isso? Se você está em uma transição, você vai enfrentar dificuldades, problemas, desafios. Mas se você abraça esses desafios e avança mediante neles, você realmente vai conseguir superar. Então, o primeiro ponto é não fugir desse medo do novo, desse medo dos desafios que vão chegar, mas é realmente você avançar, porque Deus ele vai mostrando os passos. Quando ele chama Abraão para uma nova terra, ele não diz qual é a terra e ele não diz tudo que ele ia viver lá. Quando Deus chama Abraão, ele fala assim, vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, é obediência a esse primeiro passo, e a partir desse primeiro passo, desse seu posicionamento, Deus vai liberar os próximos posicionamentos, os próximos passos. Ou seja, viva debaixo da direção do Senhor, respeite e avance a partir dessa direção. E entenda também que você não vai entender tudo, né? O processo, Emerson, ele
Ele acontece aos poucos, né, cara? Se Deus contar o final, a gente não vai, né? A gente não vai. Rodrigo, aí teve esse processo seu de conversão, né? E que você realmente começa ali a mudar muita coisa daquilo que você imaginava, né? Você até comentou essa questão de amizades com outro tipo de perfil, né? E você, nesse período que você se tornou cristão, você já viveu alguma experiência, assim, sobrenatural de algo que foi liberado na sua vida? Teve uma vez que eu queria entender muito, Emerson, a questão assim do chamado, né? Pra que eu vim aqui? O que eu vou fazer? Principalmente ministerial. E aí eu me lembro que um dia eu tava indo pra um culto ali, tava indo pra esse culto, cara, e aí o que aconteceu? Eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, fala comigo o que fiz essa oração antes de sair, fala comigo, pra o que eu fui chamado, pra que o Senhor quer, né, na minha vida, o que o Senhor quer que eu faça? E aí eu orei antes desse culto, cheguei nesse culto, e quem tava pregando na época é o pastor Felipe Parente, e o Felipe Parente tava lá pregando e tal, até que terminou a parte da pregação e ele foi descer pra orar pra algumas pessoas, né? E eu tava assim, bem perto, né, de onde ele tava, né, bem perto do púlpito, dizer assim, e ele, né, colocou a mão em mim assim, orou e falou assim, ó, pregador da palavra, Deus vai te levantar com autoridade. Ou seja, Deus respondeu a oração que eu fiz no mesmo dia de manhã e o culto era de noite. E aquilo ali foi bem forte pra mim, porque eu nunca tinha vivido algo assim tão rápido e tão forte com Deus. Então foi logo no início, né? Então sempre eu entendi que Deus ele ia me levantar diante dessa linha. Claro que existe um processo, né? Existe um passo. Mas depois daquilo, cara, muitas coisas aconteceram no sentido de pregar, de liderar, por exemplo, jovens que serviam no Kids e pregar no Kids. Né? A minha grande escola, assim, de formação mesmo, de pregar, de ensinar, foi no Kids. Foi lá. Mesmo? Com as crianças? Com as crianças. Foi lá que eu comecei realmente a aprender também a passar mais, né, a palavra, passar de uma linguagem simples. E foram coisas que foi acontecendo, até também recente, né, até janeiro, vamos dizer assim, aproximadamente eu tava também liderando a célula de jovens, né? Então, mas também foi a escada, né? Uhum. Mas o meu celeiro, vamos dizer assim, o meu momento de aprender foi com as crianças, cara. E teve algum momento, assim, mais especial ainda, trabalhando com as crianças ali, servindo com as crianças? Teve um dia que a gente tava... Um culto a gente fazia bastante tempo de louvor, né? A gente tinha realmente os jovens ali que faziam o louvor para as crianças. E a gente muitas vezes, cara, deixava o louvor acontecer, sem muito script, assim, né? De tem que acabar logo ou não. E aí, simplesmente, a gente trouxe um dia e tava assim... Um jovem tava com uma dor na perna. Aí ali, no caso, eu era o líder de todos os jovens que estavam servindo. Só que tinha uma pessoa lá que era o meu líder, o Gabriel, que você conhece. Uhum. O Gabriel, o meu líder, nos jovens... E ele também sempre foi muito forte essa questão de cura e tal. Aí eu até pensei, eu falei, será que eu chamo ele pra ele orar? Ou eu oro? E eu fiquei na dúvida, cara, mas na hora que aquela criança falou pra mim assim, não, eu tô com a dor, você pode orar por mim? Aí, na hora, Deus falou assim comigo, não terceirize, faça. Aí eu orei por ela, ela falou, a dor sumiu, fui curado. Na hora, assim, instantâneo. Na hora, instantâneo. E aí veio o aprendizado. Tem muita coisa que Deus já te pediu pra você fazer e você tá terceirizando. Você tá querendo colocar pra outra pessoa fazer, sendo que ele pediu pra você fazer. Aquilo me marcou porque eu entendo que a gente carrega uma autoridade, né? Cada um de nós carregamos. E muitas vezes a gente tem medo de exercer a autoridade que vem do Senhor, porque às vezes a gente quer colocar pra outra pessoa. Então fica um aprendizado fortíssimo desse dia, marcou, porque a gente viveu, né, um sobrenatural. Assim, e Deus falando, faz. Não precisa pedir, né? É benção demais. Rodrigo, eu tenho te acompanhado nas redes sociais e eu vejo que você passou uma temporada lá nos Estados Unidos, né? E assim, a gente estava acompanhando e eu pude perceber a sua evolução, tanto no vídeo como na forma de se comunicar.
Teve algo que foi liberado aí pra sua vida, pra viver esse momento, meu amigo? Eu sei, hein? Lá nos Estados Unidos? Porque eu sou... Não, o que te levou para os Estados Unidos? Teve algo que te levou para os Estados Unidos, não? Foi liberado na sua vida? Foi. Inclusive, né, foi no podcast São Milagre. A gente tem o trecho, né? A gente vai colocar aí, mas antes deixa eu contar o contexto. Claro, né? E depois a gente entra aí com a imagem, o vídeo. Eu sempre tive um sonho de conhecer a Disney, né? Quando eu tinha meus 16 anos, eu queria ir pra lá, porque também na minha cidade, Salvador, era muito comum que o jovem, e principalmente a garota, né? Ela podia escolher, geralmente, alguns faziam as duas coisas, depende também da família, mas podia escolher ou uma viagem pra Disney ou a festa de 15 anos. E eu, né, também os homens iam e tal, e eu queria ter essa viagem, né? Mas aí na época não aconteceu, não deu certo, a gente não conseguiu resolver isso. E aí eu fiquei com isso muito forte dentro de mim, porque eu falei, cara, eu preciso conhecer a Disney, eu preciso ver uma experiência fora. Eu vivi uma experiência, Emerson, em Buenos Aires, passei 9 dias lá, porque eu queria aprender espanhol. E aí realmente foi muito bom tudo que eu vivi lá. E lá eu recebi, né, uma palavra que eu teria muitos alunos, cara. Também lá? Lá. Eita, Recebi uma palavra lá. É engraçado, a viagem... Essas duas viagens a gente vai falar já dos Estados Unidos, mas antes, só pra não perder essa de Buenos Aires, a viagem ela liberou meu próximo passo, cara. Porque eu tava justamente nesse momento também de transicionar e de trazer essa linha, né, de ensinar as pessoas. Pra quem não sabe, né, eu sou mentor de oratória, comunicação, enfim. E ali foi um próximo passo. Depois do culto, uma pessoa foi orar por mim e falou assim, ó, se prepara que você vai ter muitos alunos. Só que na época eu não dava aula, entendeu? Eu tinha já isso forte dentro de mim, mas eu não dava aula. E aí liberou, falou assim, você vai ter muitos alunos, se prepara que você vai viajar também para muitos lugares. E aí eu fiquei, nossa, como é que vai ser isso, né? Quando é que isso começa, Deus? E aí as coisas foram acontecendo e hoje realmente, né, graças a Deus, a gente tá aí ensinando para muita gente, Deus tá fazendo. Então foi esse o próximo passo. Aí, voltando para os Estados Unidos, eu sempre tive o sonho de conhecer a Disney, não foi possível na época que eu queria. E aí depois também que eu me mudei de Salvador para São Paulo, tava, né, fazendo muita coisa, trabalhando e tal, eu deixei isso de lado, deixei esse sonho de lado. Até que um dia também, uma vez, uma pessoa foi orar por mim e falou assim, ó, Deus tá te chamando para você restituir sonhos. Para você lembrar de coisas que ele já falou que vai acontecer, para você lembrar coisas que você quer que aconteça. E aí aquele sonho, cara, voltou assim pra dentro de mim, sabe? Falar assim, eu preciso ir pra lá, porque eu também já tinha resolvido nessa viagem pra Argentina, eu resolvi o espanhol, eu consegui avançar muito bem no espanhol, só que ainda assim eu sempre tive dificuldade com o inglês. E aí eu sei o meu estilo tem que estar no lugar pra aprender. Não assim, sentar na sala de aula, eu tenho que ir pro lugar, eu tenho que estar imerso, eu tenho que me expor. E aí eu pensei, falei, ó, realmente pode ser, né? Mas ainda assim, eu ainda tava pensando, né, sobre a viagem, ainda não tinha pensado nada disso. Até que, né, um dia eu tava nos bastidores do podcast Eu Sou um Milagre. E aí a gente teve, né, a liberação de a palavra do Rony, né, o profeta. Pastor Rony. Pastor Rony. Uma benção aí. Exato. E aí ele falou isso daí, dá uma olhada. Rodrigo, eu vou falar algo de Deus pra você. Você foi escolhido. Desde a hora que eu cheguei aqui, Deus falava assim pra mim, fala pra ele, alegrar o coração dele, porque eu chamei ele pra ser pastor. Ele vai ser pastor. Você vai falar, eu não quero, você não tem que querer nada, você só tem que obedecer. Porque Deus está preparando para você algo grande. Via você falando inglês fluentemente. Via Deus te levando, via um passaporte, um carimbo. Estados Unidos. Deus vai te levar lá para algo. E Deus vai te aperfeiçoar algo profissionalmente. Ouve o que eu estou te falando. O melhor de Deus não chegou na sua vida. Está chegando. Deus vai te honrar, filho. Deus vai te honrar. Você vai ter o seu apartamento, a escritura na sua mão. Sua vida sentimental, sua esposa, mulher de Deus. O que Deus está preparando para você é o mesmo que preparou para José. O melhor de Deus. É um jovem escolhido desde o ventre da sua mãe. Você é escolhido desde o ventre. E ouve bem, sua faculdade. Eu vejo a palavra tecnologia. Eu vejo Deus colocando coisas dentro da sua cabeça, te dando uma inteligência e te formando em algo muito grande. Só que Deus fala assim, eu gosto de você. Porque pessoas como você vai ser um bom pastor. Vai ser um bom pastor de escola dominical. Vai ser um bom pastor para ganhar jovens. Você foi chamado para altar, você não foi chamado para a nave da igreja. Você foi chamado para a área do louvor. Deus fala para ele,
que esse ano eu tenho um presente pra ele. Foi forte, hein, Sansão? Muito Meu Deus forte, do céu. E cumpriu na íntegra isso? Como é que foi? Cara, assim, boa parte já se cumpriu, né? Essa parte dos Estados Unidos, né? Realmente de avançar e de ir pra lá. Então fui pra lá. Passei os 3 meses agora, né? De final de janeiro até o início de maio desse ano de 2026, que é quando a gente tá gravando esse podcast. Então passei os 3 meses lá. Ele fala que via, né, também a palavra tecnologia no meu... Esse ano eu me formo, né, no tecnólogo de marketing. Olha só. Então teve isso também. Esse ano eu finalizo os 2 anos, que eu fiz direito 3 anos e parei. Aí esse ano agora eu resolvo essa parte do diploma, né, do nível superior. Então também tá acontecendo. Ele fala também, quem assistiu tudo, ele fala sobre Deus vai te colocar uma habilidade, né, para que você também possa compartilhar. Então entra muito essa questão da habilidade da oratória, da comunicação. Uhum. Falou também sobre mulher, enfim. Então Deus tá fazendo. A obra, né? Deus tá fazendo, cara. Rodrigo, até pra gente fechar essa parte e partir um pouquinho mais pra comunicação, né? Que é aquilo que você hoje é especialista. Eu percebo que em vários momentos você fala assim, ó, eu estava em determinado lugar e Deus usou uma pessoa para falar comigo tal coisa. Eu estava em determinado lugar e Deus pessoa... E aí no backstage que você estava ali da gravação com o pastor Rony, que na época a gente decidiu não colocar no ar, né? Ele falou assim, vamos tirar isso aqui, exato, porque esse trecho é seu. E hoje a gente está colocando no ar. Mas sempre Deus está falando com você. Então eu queria que você compartilhasse aqui com a gente como que você tem esse nível de intimidade com Deus, o que você faz, o que você procura fazer, assim, para que realmente as suas orações ou até aquilo que você nem pediu seja atendido. Leitura da palavra, né? A leitura da palavra é um primeiro ponto. A gente tem que conhecer, né, a Deus. Até as pessoas falam assim, se você nunca ouviu uma palavra de Deus, abra a Bíblia, porque ali você tem a palavra dele. Então, leitura da palavra. Não sou o cara que mais lê, né? E na verdade essa é uma coisa também que eu vi recentemente. Eu sempre sou mais de ouvir, gosto também muito de ouvir pregações. Então é uma coisa que eu também tô melhorando nisso, ler mais e principalmente, né, a palavra. E você tá, cara, o tempo todo em oração. Acredito que isso me ajuda muito, tá o tempo todo falando com ele, né, pedindo, Senhor, fala comigo, por exemplo, né, hoje, Deus, faz o teu querer aqui nesse podcast, o que eu falar lá, Pai, que seja, né, que vai alcançar vidas. Então, sempre, em todo o tempo, e pedindo mesmo, Senhor, fala comigo, usa as pessoas para falar. Acredito que Deus fala, né, de formas diferentes com cada um, mas comigo ele realmente usa, né, muito boa parte, assim, das pessoas para falar e soltar coisas que, claro, depois ele vai confirmando e a gente também vai entendendo o que vem do Senhor, o que é para aquele tempo também. Porque eu acho que esse é um ponto, Emerson, que isso me coloca na linha de frente como jovem. Você que é jovem, provavelmente vive isso também, que é o quê, cara? A ansiedade de viver aquilo que Deus falou. Só que as coisas têm um tempo para acontecer. Então não é porque Deus falou assim, você vai ter muitos alunos, que amanhã você vai ter muitos alunos. E se prepare para ter muitos alunos também, né? Exatamente. Então a palavra é, quando Deus falar com você, você entendeu, é de Deus, eu preciso me preparar para viver aquilo. Eu preciso começar a entender quem é que tem muitos alunos. Deixa eu ficar perto dessa pessoa. O que essa pessoa faz? O que eu tenho que fazer? E também pedir a Deus, Deus, abre as portas, fecha as portas, me coloca na mesa que o Senhor quer, me tira das mesas que o Senhor não quer. Então essa constante oração e a rendição da sua vida ao Senhor faz toda a diferença para que Ele fale com você. É verdade. Entende? Muito forte você tá falando, porque principalmente quando você fala assim, fecha as portas e me tira das mesas que o Senhor não quer, a gente se surpreende. Eu já fiz essa oração e Deus faz, né, Deus faz e você se surpreende. Fala, mas o que aconteceu aqui? Pois é, você não orou, é uma resposta da sua oração, né? E eu aprendi também, Emerson, pra gente não perder esse ponto, que antes de Deus te tirar de um lugar, Ele tira seu coração de lá. Você começa a sentir que não é mais tempo de estar naquele lugar. Então Ele já vai tirar seu coração. A partir disso, você começa também a construir essa saída. Você começa a construir para onde eu vou agora. E se eu não vou sentar mais aqui, onde é que eu vou sentar agora? É como assim, hoje a gente está aqui, grande Rio de Janeiro, estamos em Niterói, 30 graus. Certo.
Só que imagine que daqui a pouco vem uma chuva, que inclusive tá no alerta da chuva. Daqui a pouco vem uma chuva e simplesmente ficou frio. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o casaco. Ou seja, eu tô começando a sentir que a estação mudou. Então é como Deus falando para alguém no sentido de, olha, seu coração não tá mais aqui, então é tempo de você sair daqui. Mas também eu chamo de novo a atenção. Tenha calma, não se desespere, porque a ansiedade, ela é inimiga do planejamento. Eu acredito que nós somos, né, principalmente nós como homens, nós temos um menino e um homem. O menino, ele quer resolver tudo logo. Se ele tá ferido em alguma coisa, ele quer brigar, quer resolver e tal. O homem já é aquela pessoa que sabe calcular, que toma melhores decisões, que é prudente. Paulo fala, né, que quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu me tornei homem, eu comecei a falar como homem. Então eu acho que todos nós temos um menino dentro de nós e um homem. E a gente tem que aprender a silenciar esse menino e despertar o homem que está dentro da gente. Porque o menino é guiado pelas emoções. E o homem é guiado por princípios e principalmente, claro, pela palavra de Deus. É isso aí. Nossa, bem interessante aí. Eu espero que você esteja em casa aí. Você já anotou aí, porque esse aqui ficou um conselho que ele é atemporal. Tá gostando do episódio? Não esqueça, hein? Já deixa o like aí, comenta agora o que mais te chamou a atenção aqui durante esse episódio, tá bom? E se inscreva no nosso canal, lógico. Rodrigo, aí agora chegou um momento que eu queria falar com você mais um pouquinho do seu lado profissional, que eu percebo que você, principalmente depois dessa viagem para os Estados Unidos, você realmente deu uma guinada na sua vida profissional assim, né? E eu queria falar que você falasse o que você fazia um pouquinho antes e agora como que tá essa nova fase da sua vida. Perfeito. Emerson, primeiro, minha vida toda de profissional mesmo, né? Que aí principalmente começou forte quando eu fui para São Paulo. Eu sempre estive nos bastidores, tá? Como eu já contei aqui, começava escrevendo roteiros. Depois eu fui para essa parte mais de gravação. Foi produtor do Eu Sou um Milagre. Exato, exatamente. Fui na parte de gravação. Fui na parte assim de... tá mesmo, né? Nos bastidores, enfim. E aí, em todo o tempo, cara, Deus ele me colocava em ambientes em que ele já me mostrava o que eu ia fazer. Ou seja, se eu tava ali gravando ou qualquer coisa, ele já mostrava, por exemplo, podcast. Eu tava gravando podcast, hoje, né, eu tenho meu podcast. Gravei, inclusive, alguns episódios nos Estados Unidos. Então, eu ia para um evento também, um evento de educação, eu vi uma pessoa palestrando, falando, e aí simplesmente eu olhava para aquilo e falava, é isso que eu quero viver. Então, em todo o tempo, eu acredito, e até hoje eu ainda tenho tarefas nos bastidores, tá? Como agência de marketing, entregando para algumas pessoas, para algumas empresas. Em todo o tempo, eu já enxergava o meu próximo passo. Já aprendia, já via como é que esse palestrante se comunica. O que ele faz? Como é que ele traz alunos? O que ele fala? Então, sempre observando. Até que teve também, como eu te falei, uma das palavras antes até dos Estados Unidos, teve lá em Buenos Aires, que eu recebi essa questão de ter aluno, eu comecei a me preparar para isso. E aí que tá, eu sempre tive essa habilidade de me comunicar, tá? Só que eu nem sempre tinha uma imagem adequada, para isso você me conheceu, eu não tinha essa imagem que eu tenho hoje, correto? Correto. Mudou muito? Não Mudou bastante. Mudou bastante. Então, eu comecei a, de fato, me preparar para aquilo. Então, eu comecei a mudar a minha imagem. Porque eu sempre tive uma coisa, eu sempre tive uma voz marcante, sempre fui mais novo e sentava em mesas com pessoas mais velhas para adquirir o quê? A sabedoria. E as pessoas sempre falavam, nossa, eu escuto sua voz, parece que você tem... Aí a pessoa falava muito mais anos, né? Parece que você é muito mais velho. E aí eu... Só que assim, mas sua imagem parece um menino, né? Aí eu falei assim, opa, preciso mudar a minha imagem. É a próxima estação me chamando. Então, hoje, claro, eu ainda continuo, né, uma parte nos bastidores, mas principalmente hoje o meu foco realmente é comunicar, é ensinar as pessoas a melhorarem sua comunicação, é pegar um CEO de uma empresa e colocar ele para se comunicar para o público, gestão de rede social dele, realmente trazer uma marca pessoal para ele, assim também como para empresas, entendeu? Mas assim, cara, Deus tá realmente fazendo, né? Esse mês mesmo, esse mês de agosto, que é quando a gente tá gravando esse podcast, né? A gente tem essa agenda aqui com você, tem
3 agendas, né, no estado de São Paulo. 3 ou 4, na verdade. E um ainda em Salvador, né? Em Lauro de Freitas, que é uma cidade do lado. Uhum. Então, assim, Deus está realmente expandindo, né, os celeiros aí para essa parte da comunicação, como professor, né, cara? Que sempre foi o meu sonho também ser professor. E com base aí nos alunos que você tem hoje, qual que é o maior o desafio que as pessoas têm na comunicação? O maior desafio é perder o medo, cara. Perder o medo. Eu aprendi que para você vencer qualquer medo de falar em público não é diferente, você tem que ter 2 coisas: conhecimento e prática. Então você precisa saber como você faz e você precisa praticar. Porque tudo aquilo que foi difícil um dia, ou melhor, tudo aquilo que foi fácil um dia... Não, de novo. Tudo aquilo que foi difícil um dia se tornou fácil depois. Tudo aquilo... Então o fácil, ele é o difícil que já foi treinado. Então se você, por exemplo, quer falar em público, você precisa treinar, você precisa fazer. A sua primeira palestra ou sua primeira fala, ela não vai ser a melhor. Mas a partir do momento que você começa a treinar e você adquire o conhecimento certo, você começa a fazer. Então eu tenho muitos alunos que... Rodrigo, onde é que eu coloco minhas mãos? Eu sempre falo, à mostra. Nunca mão no bolso. Porque mão no bolso parece que você tá querendo esconder alguma coisa. Retraído também, fechado, com medo. Então, mãos à mostra. Mostra a palma da mão, porque isso mostra confiança, que você é alguém inteiro, que você é alguém íntegro. Tudo comunica. Principalmente se você tá num palco e tá todo mundo te olhando. Ou principalmente se você tá gravando um vídeo e tá todo mundo te assistindo. Então, são dúvidas que os alunos têm muito. Como é que eu melhoro a minha dicção? Vai ler. Porque lê em voz alta, para você conseguir realmente... ir falando e ir pensando. Controla o seu pensamento, porque principalmente hoje, numa vida ansiosa, numa fase ansiosa que muita gente vive, e eu me coloco também na linha de frente disso, né? As pessoas atropelam o que elas pensam com o que elas falam. Então ela quer falar uma coisa e já tá pensando aqui, ela se embola, perde o que a gente fala da dicção. Ela acaba não estando no lugar que ela está, né? Exatamente. Porque o pensamento tá fora, tá em outro lugar. Então é o famoso aqui e agora. Aqui e agora. Ou seja, a presença, onde é que eu tô, eu preciso tirar os pensamentos de antes e até mesmo o medo para que eu possa falar com liberdade. Então essa é uma dúvida muito forte de o medo. Como eu disse, você vence com conhecimento e prática. Então busque o conhecimento, como é que fala em público, e pratique. Você vai melhorar. Técnicas de oratória, de comunicação. Então, suas mãos onde você coloca. Por exemplo, muita gente fala assim, né, então, que a gente chama do vício de linguagem. Como é que você resolve vício de linguagem? Pausa. Quando vai vir esse né, então, para e fala. Para que você consiga trazer também, porque a pausa, por que ela é boa? A pausa, ela traz o que a gente chama de expectativa. Se eu fico em silêncio, você não sabe o que vai vir, mas você tá na expectativa do que vai vir. Então você tira uma coisa que tá sujando a sua comunicação e você coloca uma coisa que traz um brilho maior, porque a pessoa fica esperando. O que ele vai falar? São algumas chaves aí que a gente pode compartilhar. E o engraçado, porque eu tenho muito desses vícios, né? Aí, ó, já tô soltando um aqui. Mas na verdade ainda é a construção de elaborar a próxima pergunta. No meu caso, né, que tô fazendo perguntas. Então acaba caindo nessa armadilha do próximo né que vai sair. muito, muito interessante. E hoje você só tem a tua cartela ali de clientes ou você atende empresas? Como que tá hoje a tua vida profissional? Perfeito. Hoje a gente tem essa parte de mentorias de eventos e o que a gente faz também, Emerson, é parte do in-company. Ou seja, dentro da empresa. O que é isso? A pessoa tem uma equipe de líderes, uma equipe comercial, uma equipe que precisa melhorar a comunicação, então a gente vai até essas empresas e treina essas equipes para que eles possam melhorar a comunicação, o posicionamento. Então, tanto empresa quanto pessoa. Também, como eu te falei, a gente tem pessoas que é um CEO de uma empresa, fatura muito, mas ele tem medo de falar. Só que ele já sabe que ele tem um desejo, um propósito que ele precisa comunicar. Aí ele nos procura para que a gente possa preparar ele para isso.
preparar a imagem dele. O que dá para ser mudado? Isso faz sentido com o que você quer comunicar ou não faz? A gente leva ele a uma consciência e a partir disso a gente vai alterando o que precisa, claro, sempre com o aval dele, para entender também o que faz sentido ou não, tá? Fora isso também tem a parte dos bastidores, como eu te falei, como agência de cuidar de perfis de Instagram, de pessoas, de empresas que querem realmente um posicionamento digital. E você acredita assim que essa mudança nessa postura de imagem, por exemplo, ela realmente traz engajamento, traz autoridade para as pessoas? 100%. Por que as pessoas precisam disso, Rodrigo? A forma que você é percebido muda os seus resultados. Por quê? As pessoas compram você antes de comprar um produto. Então, quando eu mudei a minha imagem, as pessoas começaram a me enxergar com mais confiança. Como alguém que sabe do que está falando. Por quê? Antes das pessoas te verem, antes das pessoas te ouvirem, elas vão te ver. Ou seja, antes de eu abrir a boca aqui, provavelmente eu já estava na imagem. Certo? Certo. Ou um pouco antes, então a pessoa já olhou para mim e já teve uma leitura. O nosso cérebro, ele lê muito rápido. 3 segundos você já olha para a pessoa, já entende alguma coisa, já faz um pré-julgamento, vamos dizer assim. Então mudar a sua imagem vai trazer mais resultado, porque também o que você mais vê é sua imagem, que é você. Então mudar a sua imagem também muda você. A essência permanece, mas a imagem amadurece. Ou seja, quando eu falo que muda você vai continuar sendo a mesma pessoa, a mesma essência. Mas a sua imagem amadurecendo, você também amadurece junto com a imagem. Porque você vai começar a se ver diferente. Lembra, você é quem mais se vê. Todo mundo tem um espelho na casa. O homem vai lá, vai fazer a barba, vai ajustar o cabelo antes de sair, enfim. Quem tem, né? Quem tem, realmente é isso. Vai ajustar, então... Foi só pra... Descontrair, mas então, cara... A imagem muda muito. Porque as pessoas compram imagem, não tem jeito. Sim, mas volto a dizer, não tô falando pra pessoa ser uma imagem diferente do que ela é. Tá? A essência permanece, a imagem amadurece. É muito importante você estar falando. E você acha que a pessoa se reconectar com a sua própria imagem de alguma forma acaba aproximando ela de Deus? Você consegue ver um paralelo nisso, Rodrigo? Muito boa pergunta, cara. E consigo, porque isso vai te aproximar do seu propósito. Ou seja... Quando você muda a sua imagem, isso vai te levar para cumprir o seu propósito. Por exemplo, a gente pega o caso de Davi. Davi, por muito tempo, ele era o quê? Ele ficava excluído, separado. Quando o Jessé vem, né, o profeta vem até a casa, né? E aí ele vai ungir, ele fala, né, de todos os filhos. Jessé é o pai de Davi, não? Esse é o pai de Davi. Tá, mas é quando o profeta Samuel. Pronto, então quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, corrigindo os nomes aqui, o que acontece? Jessé, pai de Davi, fala de todos os filhos, mas não fala de Davi. Ou seja, Davi, ele estava sendo, de certa forma, o quê? Excluído, rejeitado. Só que ali ele ainda não vivia o propósito, ele estava sendo preparado. Tá, ele estava no momento o quê? Pastoreando ovelhas, ninguém olhava para ele. Só que a partir do momento em que ele começa a viver um processo, Deus começa a aproximar ele do propósito dele. O que eu quero dizer com isso? Talvez o que falta também para você viver o seu propósito é processo dentro de você, que isso, imagem é um dos pontos, mas também você vai trabalhar emoções e tudo aquilo que Deus quiser trabalhar em você. Tá? Isso daí, esse processo vai revelar o seu propósito. Engraçado que você tá falando, porque assim, Samuel, quando vai escolher, né, ali, que ele sabe que é naquela casa que vai estar o próximo rei. E aí as pessoas, elas são, os irmãos, eles são procurados e, de certa forma, escolhidos por Samuel pela sua aparência. E a Bíblia fala que a aparência do Davi era totalmente... Era o ruivo, era o baixinho, era o mais fraco, né? Mas era o que enfrentava leão, enfrentava urso. Mas era realmente... A escolha ali de Samuel foi feita através da imagem, né? Através da imagem.
Porque aí a Bíblia diz, né? Que Deus... O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. É isso aí. Vamos fazer como a gente fazia lá atrás, lá quando a gente... Que aí eu falava assim, é forte, né, Sansão? Aí eu vou falar assim, tá sendo forte aí, Ram? Manda uma pergunta aí, Ram, pro nosso convidado, Ram. Fala aí, qual que é a pergunta que você tem? Nossa, você não tem de preferido. Não, mas pode falar que eu tô repetindo. Vai, fala aí. Qual que é a pergunta, Ram? Ah, mas eu fazia isso direto com o Sansão, cara. Você acha que eu não ia fazer com você? Ah, Vou roubar uma pergunta que você costuma sempre fazer, mano. então vai lá. Qual personagem bíblico você mais se identifica? Qual personagem bíblico que você mais se identifica? A pergunta do Ram. José. Por que José? Cara, porque José, ele viveu o processo, mas ele sabia muito bem onde ele queria chegar. Ele sabia muito bem qual era o sonho grande dele. Porque Deus, inclusive, revelou através do sonho. Então, José foi rejeitado. José passou, né, pelos irmãos rejeitando. Ele foi vendido pelos irmãos. E aí, o que aconteceu? José, depois que ele se torna, né, depois que ele vive o propósito, o que ele faz? Ele alimentou os irmãos. Ou seja, ele não entregou na mesma moeda. Então eu vejo José como uma grande inspiração porque José tinha sonhos, José sabia onde queria chegar e José nunca fez aquilo que fizeram com ele fez diferente. Ou seja, ele tinha uma essência de abençoar as pessoas, de sonhar e de poder avançar mediante a direção de Deus. É isso aí. Você vê como passa rápido, cara? A gente já tá se aproximando do final. E eu queria fazer algumas perguntas para você. Na verdade, assim, fazer um resumo aqui, né, do que a gente falou hoje. A gente começou falando ali do luto. Você já deixou uma mensagem, o que ficou de legado ali da sua avó, que tá aí passando por gerações aí dentro da sua família, que foi o amor. Você falou sobre a sua conversão, como foi o processo, né? Que eu achei bem interessante, que foi através de um trabalho, né? Que despertou essa necessidade dele ter que fazer ali as pesquisas. Ele acabou se apaixonando por Cristo. Depois nós falamos sobre as palavras que chegaram na sua vida, a experiência, né? A cura que foi liberada por Deus ali no momento que você estava orando por uma criança. E essa transição de carreira. Então eu queria que você... Vamos focar agora nessa última parte aqui, da transição de carreira. O que você pode deixar de mensagem para quem está passando por um desafio, assim, que está percebendo que é aquilo que você falou, que o coração já não está mais num lugar, né? Que você falou que primeiro Deus tira o seu coração daquele lugar para depois te transicionar. Então, baseado na tua experiência, o que você pode deixar para quem está nos assistindo? Se prepare, mude o seu ambiente e busque o conhecimento que você precisa para essa próxima fase da transição. Então foi uma coisa que eu fiz. Quando eu entendi que meu coração não estava mais no lugar, eu entendi que eu precisava sair, eu comecei a me preparar para isso. E aí, a partir dessa preparação, eu comecei também a mudar as minhas mesas e buscar o conhecimento, ver quem já fazia o que eu queria fazer para conseguir ter essa virada de chave. E o principal também, que a gente já trouxe aqui, mas não deixe que a ansiedade quebre os passos que você precisa dar. Porque, como eu disse, a gente recebe a palavra e simplesmente você acaba querendo viver logo aquilo, sendo que Deus está te preparando aí. Então, aproveite a preparação, aproveite o processo, que com certeza vai valer a pena demais. E agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você mais ouviu. Se você pudesse resumir a sua história em 1 minuto, como é que você me contaria? Forte essa, né? É forte, não é? Você já sabia que ia ter essa, cara. É forte, não é? Cara, um jovem separado por Deus, que tem o sonho, né, de impactar muitas vidas, que tá debaixo, né, dos princípios do Senhor, que ama as pessoas, que serve as pessoas e sabe realmente que tá no lugar certo, que sempre busca estar, né, onde Deus quer que esteja. E com fé em Deus a gente vai alcançar muita gente aí. É isso aí. E agora, uma mensagem final.
Mensagem final para você, jovem, tem a ver também com o que eu falei no final agora de me apresentar em 1 minuto e contar a história. Esteja onde Deus quer que você esteja. Não onde as pessoas querem, não onde você talvez queira também, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Então esteja onde o Senhor quer que você esteja. Ame as pessoas, sirva as pessoas e tenha certeza que o menor, né, que o maior, na verdade, é aquele que serve. E um conselho também que eu posso dar, se possível, saia da casa dos seus pais, o quanto antes você conseguir. Se também possível, e se for do plano de Deus, mude de cidade, porque você vai virar a chave, vai amadurecer, vai viver a experiência que você precisa viver. E isso também vai honrar seus pais, que eles vão estar muito felizes com o passo que você deu na sua vida. Amém, meu irmão. Nossa, Amém. Que prazer hoje, cara, estar com você, né? Depois de tanto tempo que a gente não se encontrava. Se você tá assistindo até agora, vou te pedir aí um favor. Escreva aqui embaixo, aqui, ó. Comente aqui embaixo, Sansão. Que aí eu sei que você ficou até o final. E eu quero te agradecer sua disponibilidade de vir lá da maior cidade do Brasil, de São Paulo, que eu tô morrendo de saudade, para Niterói, esse lugar aqui que nos abraçou. Hoje a gente está aqui no estúdio podcast, aqui, esse lugar aqui é sensacional. Se você é aqui do Rio de Janeiro, nem pensa, né? Você quer gravar seu conteúdo, tem que vir aqui no estúdio podcast. No final do episódio aqui, vai aparecer ali o contato, você entra em contato com o pessoal, vem aqui, vem tomar um café com o Flavinho, tá bom? Você quer deixar um agradecimento para alguém, meu amigo? Fica à vontade. Tem um rapaz aqui bem interessante hoje que eu tenho certeza que você vai agradecer ele. Quero agradecer aqui, né? Um abraço para Manuel Sansão, meu pai. A gente está, inclusive, nesse momento, a gente está gravando na sexta-feira que antecede o domingo do Dia dos Pais. Dia dos Pais, exatamente. Então a gente veio aqui para o RJ, né? Viemos aqui para onde ele nasceu, meu pai é carioca. E a gente, né, vai assistir o jogo do Flamengo domingo, vai ter um momento, né, de pai e filho. Então agradeço a ele por tudo que ele fez, né, na nossa família, por tudo que ele tem feito também e continua fazendo, todas as lutas, né, vencidas. Porque, de fato, a gente, né, fica feliz e honre seus pais, né? Honre seus pais, seu pai, sua mãe, que vale a pena, né, pai? A gente viver junto e não poupe, né, declarações, porque a gente não sabe, né, Emerson, o dia de amanhã. Então, a gente tem que viver cada minuto, cada segundo da melhor forma e aproveitando aqueles que foram escolhidos por Deus para nos trazer, né, para essa terra. Então é um abraço aí para Manuel Sansão, meu pai, que tá aqui com a gente, e também um beijo para Ana Lídia Sansão, minha mãe, que não veio, né, com a gente, mas tá com a gente sempre em tudo e sempre, né, nos amando, nos ensinando o que é amor, o que é, né, a mãe que é, cara, a mãe é uma coisa muito forte, né? Muito. Mãe é aquela pessoa que é possível tirar a comida da boca para dar pro filho. Então a mãe tá muito ligada, né? A sobrevivência, tudo isso. Então um abraço, um beijo. As mães que unem a família, amigo. É, cara. Exatamente. As Pode ter mães certeza que é isso. que unem. É isso aí, cara. Muito É isso forte. aí. Sansão, obrigado. E eu te espero na próxima semana.